Muitos assuntos importantes para começar. Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ele tentou justificar aos parlamentares o indiciamento dos deputados Marcel Van Hatten e Cabo Gilberto Silva por críticas a um delegado da Polícia Federal. Ele citou seu voto, quando era magistrado, contra a imunidade parlamentar, afirmando que o judiciário deveria decidir se há abuso ou não nas declarações dos parlamentares e assim puni-los. Além disso, Lewandowski alegou que diversos agentes possivelmente sentiram-se ofendidos, o que justificaria o inquérito e também o indiciamento. Por fim, o ministro citou uma publicação nas redes sociais com críticas ao delegado e apelou, afirmando que, supostamente, até a família da autoridade policial foi atingida. Van Hatten e Cabo Gilberto foram acusados de calúnia e difamação e aguardam os desdobramentos deste caso. Enfim, alguns aspectos dessa notícia para a gente analisar, debater com os nossos comentaristas. Quero chamar o Roberto Mota ao vivo aqui com a gente no estúdio, com ele também o Cristiano Beraldo, o Casa Cheia aqui no estúdio em São Paulo. Mota, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Cristiano Beraldo também, os dois que não moram em São Paulo, fazendo essa participação ao vivo aqui nos estúdios. Mota, claro que é um tema sensível, posicionamento do ministro da Justiça e Segurança Pública, ele que foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, ele emite seu parecer, sua opinião ou sua leitura sobre esse episódio, e isso vai na contramão do que disse há alguns dias, por exemplo, o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, que disse que a tribuna dos parlamentares é um local inviolável, né? Reforçando o conceito da imunidade para os congressistas. Mota. Foi o que eu aprendi, Caniato, que os parlamentares têm imunidade pelas palavras e por seus atos quando estão ocupando a tribuna da Câmara. Boa noite a você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Aparentemente, o Ministério da Justiça informou aos congressistas que a imunidade deles é relativa. Talvez tenha havido algum engano. O Ministério da Justiça não legisla, não julga e muito menos tem responsabilidade pelo controle constitucional do Legislativo. Alguns juristas estatais também teriam declarado que não existe direito absoluto. São os mesmos juristas que defendem o direito absoluto do Estado de intervir em todos os aspectos da nossa vida, principalmente quando se trata de direitos fundamentais como liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, direito ao devido processo legal e direito de propriedade. Poderíamos dizer que o Brasil está pelo avesso, mas seria um equívoco, porque até no lado avesso existem ordem e coerência. O que parece que nós vemos por aqui é uma sofreguidão absolutista, sem qualquer lógica, sem qualquer coerência, e que muito se assemelha àquilo que a filósofa Hannah Arendt chamava de banalidade do mal. É isso, notícia em destaque aqui na abertura de Os Pingos nos Is, o ministro da Justiça e Segurança Pública afirmando que a imunidade parlamentar tem limites, e ele traz essa leitura, essa opinião, essa afirmação após deputados da oposição serem indiciados pela Polícia Federal. Chamar o Luiz Felipe Dávila também ao vivo com a gente. Dávila, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você. O Dávila participando de forma online em São Paulo. Pô, Dávila, o Mota veio do Rio de Janeiro, o Beraldo dos Estados Unidos, para dar um abraço em você e você participando de forma online, hein? Mas tudo bem, vários assuntos para a gente tratar, depois quero te escutar também. Mas, ministro da Justiça trazendo o seu parecer, e a gente observa também o que disse o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira. Enfim, parecem interpretações distintas sobre o conceito, né, de imunidade parlamentar. O ministro chegou a citar uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Mas e aí? Quais são os aspectos que a gente precisa trazer e debater quando a gente fala de imunidade parlamentar? Bom, boa noite, Caniato. Se eu soubesse que essa bancada ilustre hoje teria Mota e Beraldo, eu estaria aí, puxa vida, falta de comunicação interna aqui.
Mas boa noite a todos vocês, boa noite à nossa audiência. Bom, eu quero começar citando um grande jurista brasileiro, que é o Goffredo da Silva Teles. O Goffredo tem um livro maravilhoso que quem gosta de direito precisa ler, que chama Direito Quântico. É um livro extraordinário. E lá ele fala uma frase muito interessante, Caniato. Ele fala assim que a desordem não existe. A desordem é apenas uma ordem que nós não gostamos. E essa frase é fundamental para explicar um pouco a atitude do ministro Lewandowski. Vai ver que esta ordem constitucional ele não gosta, mas ele não importa se ele gosta. A ordem constitucional é clara. O artigo 53 da Constituição diz o seguinte literalmente, diz que são invioláveis civil e penalmente por quaisquer, olha, quaisquer, vou frisar aqui, atos de opinião. Ou seja, não existe essa relativização do ministro. Não existe. Eu quero que ele me mostre. Aliás, eu convido o ministro a vir à Jovem Pan mostrar na Constituição onde é que está na Constituição escrito que no caso de ferir a honra, tal, esse artigo não vale. Está aqui o artigo da Constituição. Eu quero que ele mostre onde está na Constituição, porque fora da Constituição não conta. O que conta é o que está na Constituição. O artigo 53 é muito claro. Não existe a relativização que o ministro deu. E isso é importante. Ou nós seguimos a Constituição, ou nós passamos a relativizar os princípios constitucionais de acordo com as nossas crenças. Bom, aí é o caos total, aí não existe ordem mesmo. Então, precisamos atrelar as nossas opiniões, principalmente quem ocupa cargo público, à Constituição. Eu quero que o ministro mostre para a nossa audiência onde é que está esta relativização do artigo 53 da Constituição, que deveria vigorar plenamente. E por que é tão importante este artigo na Constituição? Justamente para não haver coação externa sobre os parlamentares, para os parlamentares poderem expressar exatamente as suas opiniões e ideias do jeito que eles quiserem na tribuna da Câmara. Isso é a essência da democracia. Qualquer fator externo que tente coagir um parlamentar de expressar a sua opinião é absolutamente antidemocrático. Não existe nenhum regime democrático no mundo com esta coação externa. Por isso, a única forma pela qual um parlamentar pode ser condenado pelas suas opiniões é pelos seus próprios pares, ou seja, os deputados, em uma comissão de ética, condenarem aquele deputado. Isso pode acontecer, mas jamais um fator externo, porque isso seria uma violação do princípio sagrado do mandato do parlamentar. Então, ministro Lewandowski, eu desafio o senhor trazer aqui na Jovem Pan onde está na Constituição esta interpretação relativa do artigo 53 que o senhor defendeu ontem. Claro que já há muitas manifestações, inclusive de parlamentares, em relação a esse posicionamento do ministro da Justiça e Segurança Pública. Inclusive hoje, na CCJ, uma deputada disse: imunidade não pode valer somente para alguns, querendo dizer que outros parlamentares talvez tenham feito análises ou discursos parecidos com o que Marcel Van Hatten fez, só que em um outro âmbito, talvez parlamentar de um outro partido, e não teve essa repercussão. Daqui a pouco a gente vai trazer, inclusive, essas repercussões. Cristiano Beraldo também aqui em São Paulo, nos estúdios da Jovem Pan News. Beraldo, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Ministro da Justiça fazendo a sua leitura sobre o conceito de imunidade parlamentar, dizendo que não há essa garantia se os parlamentares cometerem crimes de honra. O que a gente precisa trazer para essa análise, Beraldo? Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, boa noite, Dávila, boa noite à nossa audiência que nos prestigia, todas as noites aqui nos Pingos nos Is. Caniato, é curioso a gente ouvir essa manifestação do ministro, porque, como tão bem disse o Dávila, vai contra aquilo que o texto constitucional deixa de forma muito clara, porque não há como se exercer um mandato parlamentar como representante legítimo do povo
Povo esse tão diverso como é o povo brasileiro, em que alguns estão ali para defender ideias que se opõem à ideia de outros. É impossível um parlamentar exercer o seu papel de fiscal do executivo, de fiscal de outros poderes. A gente precisa lembrar que o equilíbrio entre os poderes faz entrelaçar a responsabilidade de cada um em relação ao outro. Tanto é que cabe ao Senado Federal julgar um eventual pedido de impeachment dos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal. Cabe ao Congresso fazer a avaliação de impeachment do presidente da República e assim vai. Quando você tira ou coloca um medo no parlamentar de falar, de usar a tribuna da Câmara para apontar erros, para buscar o debate, por mais duro que seja, por maior que seja o absurdo falado, e Canhato, vou chamar a atenção para um ponto. Foram falados absurdos da tribuna da Câmara muito maiores e, eventualmente, até muito mais danosos à população, porque tratavam-se ali de ideias estapafúrdias, de simples mentiras. Isso não tem nada a ver com uma ação de você impedir de colocar esse medo para o desempenho da atividade parlamentar. É completamente inaceitável que este pilar fundamental seja quebrado a partir da defesa de que o judiciário, um outro poder, é que vai dizer se aquilo que foi dito é ou não protegido pela imunidade parlamentar. Não há subjetividade possível nesse caso. Ou se pode falar o que se pensa, ou não se pode falar absolutamente nada, porque você estará sempre ali na berlinda, dependendo de uma mão carinhosa, de um afago amigo do judiciário. E aí a gente consolida, Canhato, este Brasil do tapinha nas costas, como tão bem lembrou o ex-ministro Joaquim Barbosa em um dos seus últimos discursos no Supremo Tribunal Federal, antes de se aposentar precocemente da corte. Ora, mais preocupante ainda é termos esta declaração, esta relativização de algo que está escrito na Constituição, justamente por parte de um ex-membro da Corte Suprema do Brasil. Porque se não se está ali para defender a institucionalidade baseada na Constituição, eu realmente tenho dificuldade de dizer o que estarão lá fazendo.